Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, 25 de novembro, com o tema Seja corajoso e tenha fé, pois tudo depende de Deus, baseado no livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 2 a 7. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire para seu lugar. A história de Gideão, sem dúvida, é uma das mais emblemáticas das Escrituras. Ela nos conta sobre Deus usando um homem e um pequeno exército para destruir um grande exército de um povo que constantemente oprimia Israel. Quando lemos o texto, percebemos que Gideão começa sua peleja em uma situação humanamente complicada, pois o exército inimigo tinha por volta de 135.000 homens e Gideão apenas 32.000. Como se não bastasse, Deus os coloca à prova e de uma só vez recuaram 22.000 homens do exército de Gideão. Mais uma vez, Deus manda Gideão colocá-los à prova e apenas 300 homens são aprovados, e apenas com esses homens Gideão vai à batalha. Se formos fazer um cálculo, cada homem de Gideão deveria lutar contra 450 homens do exército inimigo para serem vitoriosos. Seria humanamente impossível, mas na hora da batalha, o exército de Gideão não precisou lutar, pois Deus confundiu o exército inimigo e os soldados começaram a correr, gritar e fugir. Desse modo, Gideão e os 300 homens saíram absolutamente vitoriosos. O que podemos aprender com a história de Gideão? Quais são as lições que esse relato tem para nós? Vejamos. A primeira lição que podemos extrair é que Deus não chama covarde para os seus empreendimentos. Quando Gideão disse que os tímidos e medrosos voltassem, eles foram descartados na primeira leva. Nós não precisamos lutar com soldados como Gideão lutou, mas isso não quer dizer que não estamos em uma guerra. Deus tem muitas outras coisas para fazer no nosso meio, e para isso Ele convoca pessoas corajosas e dispostas. Além disso, Deus espera um povo que confie no seu poder e provisão. Os 300 homens que sobraram sabiam que era impossível vencer por eles mesmos, mas ainda assim eles ficaram, pois eles não eram apenas corajosos, mas também eram homens de fé. Gideão nos ensina também que nos projetos de Deus nossa força, número e poder não importa, pois tudo depende de Deus e nada depende do homem. Enquanto colocarmos nossa confiança em nossos próprios recursos, nós não lograremos êxito. Deus não precisa das nossas estratégias para cumprir seus planos. Independente dos nossos recursos, Deus tem que agir, senão seremos fracassados. Além disso, o relato de Gideão nos mostra uma triste realidade. Nos projetos de Deus para o seu povo, nem todos que se alistam estão dispostos a ir até o final. Muitos irão ficar pelo caminho por diversos motivos, e não devemos nos desanimar ou assustar quando o próximo desistir.
Você está pronto para a batalha ou continua pensando que suas estratégias e recursos são suficientes? Você está pronto para continuar firme quando for minoria? Que possamos ser corajosos, confiar absolutamente em Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas lutas. Amém. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. O desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram, profissionais da saúde, pelos idosos e grupos de risco, por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.